E aí, pessoal, voltando para os últimos dois jogos da rodada, ou seja, Cruzeiro e Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio. O que seria o jogo do Palmeiras e Grêmio? Seria o jogo do time, apesar de ser corintiano, você tem que saber e se render que Abel Ferreira hoje tem um time na mão. Assim como o Vojvoda tem o time na mão, Abel Ferreira também tem, só que numa capacidade maior. Porque o Palmeiras não muda tanto e toda vez que sai alguém, entra alguém que supre aquela necessidade. Não com a mesma habilidade técnica ou coisa do tipo, mas supre e o time volta a jogar bem. O pessoal diz, Abel Ferreira tem um pacto. Talvez tenha, talvez não tenha. Mas o que eu posso dizer é, Palmeiras contra o Grêmio hoje é certo não, mas com a certeza que o Palmeiras ganha também do Grêmio por 2-0 ou então até um placar maior. Se for para comentar sobre técnicos, Abel Ferreira foi um achado do Palmeiras, apesar de ter começado muito mal quando começou a treinar, só que aí entregaram o vestiário a ele e faça como quiser. Mas se você parar para perceber, o Palmeiras também é aquele tipo de time que foi comprando peças que foram aparecendo. Rafael Veiga apareceu muito bem no Atlético Paranaense, ele veio. No tempo veio... Eles foram atrás, toda vez eu me esqueço dos jogadores que eles foram atrás no Atlético Nacional. Não foi apenas Borja. E teve outro. Teve um lá, um carequinha que jogava pelo... Guerra. Ele foi atrás de Guerra. Zé Rafael jogou bem no Bahia, ele foi atrás de Zé Rafael no Bahia. Gomes apareceu, ele foi atrás. Então ele montou um time que hoje, o Everton na zaga, Piquerez, Matias Vinha, Marcos Rocha, apesar da idade, Mike estava jogando bola no Cruzeiro, eles trouxeram. Então eles montaram um time, mas montaram um time que o técnico pediu as peças. E eles deram tempo, não deu certo, continua, fica aí, tu tem carta branca e tu se mantém. Tanto ele quanto o Fortaleza, hoje os resultados são expressivos, são. E são resultados onde os times brasileiros e os dirigentes brasileiros deviam se focar. Ou seja, trazer um técnico que trabalhe com o time que foi montado por ele. Eu vou falar como causa. E você percebe que são os times que estão liderando o brasileiro. É Palmeiras, é Botafogo, é Fortaleza, é Fluminense. São times que já vêm com um trabalho que continua. O Botafogo há pouco tempo trouxe Castro, mas tá aí, já deve ter feito um ano. Abel Ferreira não preciso nem falar quanto tempo ele está no time. O Fortaleza com o Vojvoda, quanto tempo ele está no time. A gente tem que começar a cobrar resultados de times que tem um técnico há muito tempo, que tem tempo de implantar seu jogador e não são apertados por isso. É a mesma coisa, como torcedor do Corinthians, eu vi nas últimas semanas um imbróglio que foi com o Cuca. Eu vi o presidente dar chance a Fernando Lázaro, sendo que era um ano muito importante. Era um ano que a gente tinha Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Brasileiro e Libertadores. Ele dá chance, mas o que me falta nisso é a falta do seu convencimento. É a falta de você bater no peito e dizer, ele fica. Quando teve o problema com o Cuca, ele poderia ter batido no peito, no meio da mesa e falar, ele fica, eu o mantenho no time. E ele não manteve. Abel Ferreira, quando ele balançou no cargo, veio tia Leila, que ela não é minha tia, e disse, ele fica. E hoje, ele permanece do jeito que está. Dorival Júnior no Flamengo, ele abre a boca e consegue ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores quando alguém pensava que ele não iria ganhar. Certo? E a direção não veio e disse ele permanece. Não, ele sai e traz Vitor Pereira, sendo que Vitor Pereira, o maior fato dele foi ter conseguido ser vice na Copa do Brasil para o mesmo Dorival Júnior. Foi um dos poucos casos onde eu vi o campeão perder a vaga para o vice. E aí você traz e você não dá
coisa para ele trabalhar. Você não dá chão. Perdeu, então ele vai continuar perdendo, mas ele vai ficar aqui e terminar o ano. Então ele vem, ele traz jogadores e agora quem tem que se virar lá é Sampaoli, num time que ele não montou. Então é muito difícil você ter que tomar conta de determinada coisa, sendo que não foi você que montou, que você não colocou aqui. E Abel Ferreira não. Abel Ferreira ele tem esse time na mão. E hoje ele enfrenta um Grêmio que está oscilando principalmente na parte da sua comissão técnica. Porque o mesmo homem que ao final dos estaduais abriu a boca e disse que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil, como é do costume dele falar, é o mesmo homem que disse, na última entrevista, se eu não me engano, que a torcida não cobrasse se eles não ganhassem título porque ele precisa de reforços. O que foi que houve com o melhor futebol do Brasil? Que precisa agora de reforços. Entendeu? Existe isso entre a pessoa que trabalha e existe isso entre a pessoa que fala. O Grêmio tem um elenco bom. Não é um excelente elenco. Não é um excelente time que vai ter peças para substituir. Enquanto hoje o Palmeiras é um time excelente. Que você precisa jogar muita bola e ter a sorte de fazer o gol quando tiver a chance. Porque quando o Palmeiras consegue chegar, ele consegue marcar. Ficou muito evidente isso na partida do último jogo da Libertadores. Certo? Então, para mim, eu acho que o Palmeiras ganha do Grêmio. Cruzeiro e Fluminense. Temos Pepa de um lado e temos Diniz do outro. Pepa. Não é Peppa Pig. É Pepa o técnico. E lá dentro do Mineirão, hoje contra o Fluminense. Hoje o Cruzeiro, com os jogos que eu já coloquei aqui, o Cruzeiro tá ali por cima e o Fluminense deu uma baixa porque não ganhou tão bem. Mas o que é que eu posso vir a dizer? Esse Cruzeiro com esse Fluminense é aquele velho jogo onde o Cruzeiro não vai ganhar. Ou o Cruzeiro irá empatar ou o Fluminense irá ganhar. Mas eu coloco nesse meio que o Cruzeiro empata. Por quê? Porque o Fluminense vai propor o jogo e o Cruzeiro vai tentar trabalhar na velocidade. Só que se você trabalhar na velocidade, você perde. Porque o Fluminense hoje em dia tem um meio campo muito bom. Tem um meio campo muito bom. Lima, Arias, Ganso, por incrível que pareça. Certo? E então o Cruzeiro não vai ganhar o jogo por não ter o fator do meio campo. Por apostar todo na velocidade. Então vem um empate. E assim a gente finaliza a quinta rodada. E agora eu vou gravar o último vídeo dado a essa rodada. Ok? Vou gravar o último vídeo voltado a essa rodada, onde eu vou passar todas as coisas e todos os placares e como ficou a tabela no que eu penso ao final dessa quinta rodada. Beleza?